Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é dúvidas dos alunos do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Bem, pessoal, periodicamente a gente costuma reunir algumas dúvidas interessantes que os nossos alunos do curso de atualização mandaram via plataforma e a gente acaba também incluindo algumas dúvidas legais que merecem discussão que chegaram pelo nosso Instagram. E essa é a intenção do podcast de hoje, falar sobre essas dúvidas. A gente vai começar pela dúvida da Lohana. E essa eu vou direcionar para o professor Eric Trovão, que é o professor responsável pelo módulo de endocrinologia feminina no nosso curso de atualização. Eric, a Lohana quer saber, em mulheres que estão em uso de terapia hormonal na menopausa, existe a necessidade de monitorar os níveis de estrogênio? Não, a resposta é não. A monitorização ela é feita apenas com acompanhamento clínico. Então, você está iniciando aquela terapia hormonal como um sintomático. Você quer melhorar os sintomas daquela paciente. Então, você vai avaliar se aquela dose que você prescreveu por aquela via está melhorando ou não os sintomas. Tanto sintomas vasomotores, sintomas geniturinários, e não tem a necessidade de você dosar o estradiol para avaliar isso. Sintomas já são mais do que suficiente. E aí você vai titular a dose baseado na resposta. Ah, não melhorou, você aumenta a dose. Ah, melhorou, aí a gente já reduz a dose, porque a gente sempre tem que buscar a menor dose efetiva. Reduziu dose, paciente continuou bem, mantém aquela dose. Então, não há nenhuma necessidade de você ficar de rotina acompanhando estradiol, muito menos FSH, certo. Tá? Não precisa. Tem algumas situações que você pode lançar a mão, por exemplo, você está fazendo já uma dose mais alta, a paciente não está respondendo, Você pode até desconfiar um pouquinho aí de adesão, e aí numa situação assim, mais individual, que não é o habitual, você pode acabar dosando, ou a massa óssea da paciente que era baixa, você começa a terapia hormonal e essa massa óssea não está progredindo, não está melhorando, está até piorando. Aí para avaliar os níveis, se aquela via está sendo eficaz ou se a adesão da paciente às vezes não está adequada, mas é um caso realmente isolado. De forma geral, a monitorização ela é apenas exclusivamente clínica. E claro, a gente avalia também a questão da segurança. Então, exames que essa paciente vai fazer é a mamografia, para a gente avaliar a mama, e em geral a gente faz também ultrassom, se a mulher tiver útero, a gente faz ultrassom pélvico para avaliar a espessura endometrial, para ver se a progesterona que a gente está dando para proteger endométrio realmente está protegendo, ou seja, se esse endométrio não está sendo espessado. Então, basicamente, a monitorização é assim, claro, com perfil metabólico da paciente, perfil lipídico, glicemia, mas estradiol, dosagem de estradiol, não. Perfeito, Eric. Em outro contexto, a pergunta dela foi sobre menopausa, mas aquele consenso sobre insuficiência ovariana prematura, ele citava exatamente o que você falou, que pode ser considerada a avaliação nesses casos em que a paciente não tem melhora sintomática, mas era realmente um consenso sobre IOP. Mas acaba sendo a mesma coisa. Na IOP também a gente não, ou seja, IOP, só lembrando, insuficiência ovariana prematura, quando a mulher ela para a menstruação, faz a oligomenorreia, pelo menos 4 meses, antes dos 40 anos de idade, o FSH está alto, Você configura a insuficiência ovariana prematura. E nesses casos, você vai fazer a reposição estrogênica e, de novo, não é preciso ficar acompanhando com o estradiol, exceto nessas situações, assim, bem específicas. Mas de rotina, não precisa. E muito menos também dosar progesterona, como a gente vê às vezes, Não tem indicação também, ou estrona, estriol, aí muito menos. Certo. Se for dosar alguma coisa nas situações específicas, é estradiol, e mesmo assim, na maioria das mulheres, mesmo com IOP, não vai ser necessário. Perfeito. Luciano, agora é com você. Manda aí. Uma dúvida bem interessante, assim, bem atual. A Marcela, ela pergunta, a tirzepatida realmente interfere na ação dos anticoncepcionais orais? E a gente está vivendo um momento, em que a tirzepatida acabou de ser aprovada também para tratamento da obesidade no Brasil. A tirzepatida chegou recentemente aqui no Brasil, passou a ser comercializada. A tendência é que nós tenhamos cada vez mais e mais mulheres utilizando esse medicamento. Então, é uma dúvida muito válida, super importante.
Eu sei que é um tema que tem aí um pouquinho de controvérsia. Comenta isso pra gente, por favor. Existem algumas controvérsias sobre o tema, né? A gente já tem, em geral, todos esses agonistas incretínicos, né? Todos os agonistas de GLP-1, agora o agonista dual, o GLP-1-GIP, ele vai ter um efeito em relação ao esvaziamento gástrico, vai ter um efeito em relação à motilidade intestinal, então ele pode ter algum tipo de interferência em relação a algumas medicações, né? Então, assim, o anticoncepcional ele depende de um nível sérico bem estável, bem preciso em relação a esses níveis hormonais para realmente alcançar aquela eficiência máxima, né? Então, a gente lembra que quando a mulher está usando um anticoncepcional oral, a gente pede para usar sempre no mesmo horário do dia, sempre aquela mesma marca, sempre manter aquele mesmo padrão de uso. Então, tem uma série de cuidados que precisam ser tomados. E a gente lembra que esses agonistas de GLP-1 ou agonistas duais, eles são contraindicados na gestação. Então, existe uma preocupação importante em relação a você prevenir gestação nessas pacientes, porque quando você for detectar gravidez, a gente vai esperar o atraso menstrual para fazer um exame. Então, já tem algum tempo que houve a formação e a gente não sabe como isso funciona, assim, não sabe como o GLP-1 vai atuar nessa situação. Essa controvérsia já tinha alguns relatos de aumento de fertilidade, vamos dizer assim, com a semaglutida anteriormente, né? Até saíram algumas reportagens como o bebê Ozempic, né? Falando o paralelo do nome comercial, mas era mais relacionado à questão da obesidade como causa de infertilidade e que na medida que a mulher não fazia nenhum método contraceptivo, quando ela começava a perder peso, melhorava a resistência insulínica, melhorava a ovulação, acabava ficando mais fértil e tendo algumas gravidezes acontecendo por conta disso. Não era uma coisa direcionada à interferência, nem tinha nada relacionado com anticoncepcional oral. No caso da tizepatida, existe já uma recomendação. Na bula americana, existe um alerta dizendo que se você vai fazer o uso da medicação, você devesse usar outro método contraceptivo. A bula europeia não tem essa informação por enquanto, e a bula brasileira veio inicialmente no modelo da europeia, sem essa recomendação. A gente até já tinha comentado por aqui algumas vezes, e isso de vez em quando está aparecendo aí na mídia, e isso tem chamado a atenção, e já foi informado que a bula brasileira vai ser atualizada e vai sim conter essa informação em relação à necessidade de usar outro método contraceptivo, e ele fala a cada 4 semanas após o ajuste de dose. Então, assim, para quem vai começar a usar e vai fazer um uso realmente prolongado, de acordo com a recomendação, então ele vai passar ali pelo menos 6 meses para fazer a titulação até a dose máxima. Então, toda vez que titulasse, você teria ali 4 semanas onde você não podia confiar totalmente no contraceptivo oral. Se o paciente for, não, eu só vou usar até 5, só vou usar até 7,5, não vou chegar na dose máxima, quando ele chegasse na dose que vai manter, quando passassem as primeiras 4 semanas, aí poderia fazer uso do contraceptivo oral sem maiores problemas. Então, essa recomendação ela ficaria ali mais restrita a essas primeiras 4 semanas, que era para avaliar o efeito do anticoncepcional naquela dose, como aquela mulher ia ficar com aquela nova dose da medicação, né? Tanto para a questão do esvaziamento gástrico, quanto para vômito, para náusea, né? Então, às vezes pode ter vômito após o uso de uma medicação e acabar perdendo o efeito do contraceptivo. Perfeito. Eu queria fazer um comentário aqui sobre, às vezes, como as coisas aparecem na mídia, né? Então, assim, a gente sabe que com a perda de peso, como o Luciano falou, vai haver uma melhora da fertilidade. Isso é muito positivo, isso é muito bom, né? Muitas mulheres que não conseguem engravidar, que não estavam ovulando por conta da obesidade, vão ovular e vão engravidar por conta da obesidade, né? Claro que a gente tem que ter esse cuidado com a questão do contraceptivo, mas a mídia, ela vai muito mais pro lado de, olha, cuidado, vai atrapalhar o efeito contraceptivo, até parecendo como se usa contraceptivo, não pode usar tizepatida. Tem que ter até um cuidado com o que, na verdade, ali a mídia tá querendo falar. Sim. Por que não falar do contrário também? Né? Olha, a obesidade melhora, né? Parece até aquela história de, chegou uma medicação muito boa para tratar a obesidade, vamos tentar falar mal dela, né? Claro que tem que ter cuidado, a mulher tem que ser alertada, você tem que ter esse cuidado com a contracepção, mas eu acho que a mídia também aí acaba que contamina, a gente tem que ter esse cuidado como profissional de saúde, para não se contaminar por essa linguagem da mídia, às vezes, que pega muito para esse lado mais negativo. A mídia está sempre trazendo muito estigma. Isso. Em relação ao tratamento da obesidade. Essa história de bebê Ozempic. E até a forma como se referem aos medicamentos, né? Canetas emagrecedoras, caneta emagrecedora, horrível. que é muito utilizado,
acaba trazendo aí também uma ideia ainda daquele tratamento voltado para a estética, né? Isso. E não tanto no tratamento da obesidade, do sobrepeso como uma doença. Então, acho que a mídia ainda erra muito na abordagem da obesidade, do tratamento da obesidade. A gente só tem que ter cuidado como profissional de saúde para também não se contaminar Sim. por isso, né? Então, como o Luciano falou, ó, tem isso, mas tem um lado positivo. Sim. Você vai melhorar a fertilidade, né? Isso é bom. Talvez até o alerta servisse principalmente para esse uso estético, para aquela Isso. paciente que não tem uma obesidade tão importante, que talvez tivesse com E tá fértil. fazendo sem o acompanhamento Isso. médico, porque com o acompanhamento médico vai receber essas orientações. Isso, exatamente. Mas fazendo aí sem acompanhamento, acaba que pode acontecer, né? Perfeito. A próxima dúvida, ela chegou ontem na realidade pelo Instagram. A gente estava montando esse roteiro e acabou chegando lá na nossa caixinha de perguntas. O Gustavo perguntou: a finerenona pode ser usada em pacientes com diabetes mellitus tipo 1? Bem, eu respondi ontem ao Gustavo, uma resposta mais breve. A gente vai detalhar um pouco mais aqui. Atualmente, a gente tem evidências claras do benefício da finerenona, pensando no paciente com diabetes mellitus tipo 2 que tem a doença renal do diabetes, ponto, né? Em relação à redução de desfechos cardiovasculares e em relação à redução de desfechos renais. Formalmente indicada para aquele paciente com diabetes tipo 2, que tem albuminúria persistentemente elevada, que já está com dose otimizada de um IECA ou de um BRA, que tem taxa de filtração glomerular maior que 25 e que apresenta potássio normal, certo? Mas e em relação ao paciente com diabetes mellitus tipo 1? Na realidade, nas últimas décadas, nós não tivemos qualquer novidade em relação à doença renal do diabetes em pacientes com diabetes tipo 1. E a gente sabe que a prevalência de doença renal do diabetes entre esses pacientes com diabetes tipo 1 é muito elevada. E hoje nós só temos basicamente IECA ou BRA. Inibidor do SGLT2 é contraindicado pelo risco de cetoacidose diabética, principalmente na forma euglicêmica, e em relação à finerenona para esse grupo. Na realidade, Gustavo, a finerenona é a nossa grande esperança. Respondendo à sua pergunta, neste momento ainda não podemos prescrever, mas está em andamento o estudo FINE-1, no qual a finerenona está sendo comparada ao placebo em pacientes com diabetes tipo 1, que têm doença renal do diabetes, e o desfecho primário a ser avaliado é exatamente a melhora da albuminúria. Não é ainda um desfecho como aquele que a gente já tem em pacientes com diabetes tipo 2, mas já pode trazer aí uma evidência de benefício e de segurança nesse perfil, até porque o mecanismo de ação da finerenona não traz nenhum ponto de alerta em relação ao diabetes tipo 1, como traz, por exemplo, as glifosinas com risco de cetoacidose. Então, por enquanto, ainda não podemos prescrever, mas muito em breve devemos ter os resultados desse estudo e possivelmente será a nova droga para tratar a doença renal do diabetes em pacientes com diabetes tipo 1. É nossa esperança, né? Se associa muito, né? Assim, se você for pensar até nos benefícios, é muito... andam juntas ali a finerenona e o SGLT2, né? Então, assim, tem benefício em relação à insuficiência cardíaca, a fração preservada, tem benefício em relação à doença renal e desfechos cardiovasculares. Só que o ISGLT2, como foi colocado, né, tem o risco da cetoacidose, aí fica contraindicado. A finerenona, como não teria, então seria uma droga ali que você teria esse benefício. A gente reforça que os inibidores da ECA, o bloqueio do sistema renina-angiotensina, já é recomendado, né? O pessoal às vezes fica muito angustiado achando que não tem um tratamento para a nefropatia diabética no DM1. Tem sim, vários. Estatina, e há muito tempo. Exato, né? Controle glicêmico, estatina, o IECA/BRA, né? Então são recomendados. Não pode usar o ISGLT2 e fica essa expectativa em relação à finerenona, né? Fazendo aqui o papel de mãe de Ná, de vidente, eu acho que no futuro, para DM1, a gente vai estar usando a finerenona associada. E o DM2, né, a gente teve até os dados do Confidence agora Trial, que avaliou a finerenona com empagliflozina, e o benefício em albuminúria foi maior da associação. Também eles não avaliaram outros desfechos. Né? Desfecho duro não foi avaliado. Né, mas acho que o futuro vai ser esse. Diabetes tipo 2, inibidor de ECA/BRA com inibidor de SGLT2 e finerenona, e diabetes tipo 1, inibidor de ECA/BRA com finerenona. Né? Dando aqui fazer meu papel de mãe de Ná. Não sei nem se todo mundo, o povo mais jovem, deve nem entender essa referência de mãe de Ná, né, Luciano? Só a gente aqui vai entender. Não sei se eu entendo, mas vocês que nos escutam sabem quem é a mãe de Ná. Manda aí nos comentários. Né? Bem, próxima dúvida é de Fabiana. Essa também veio ontem pelo Instagram.
Ela pergunta qual é o T-score que deve usar para indicar início de tratamento da osteoporose em mulheres que fazem uso de anastrozol. Bem, aqui merece um contexto, né, Isso. Eric? Primeira coisa, a gente pensa na mulher que tem câncer de mama, que está agora começando aí um tratamento a longo prazo com um inibidor da aromatase. Aqui no exemplo da pergunta é o anastrozol, mas existem outros. E o uso desses medicamentos está relacionado com um risco de perda de massa óssea e um risco de osteoporose nessas pacientes, com risco de fratura nessas pacientes. E esse risco de prejuízo da massa óssea ele pode acontecer tanto em mulheres jovens, mulheres pré-menopausa, quanto em mulheres mais velhas, mulheres pós-menopausa. E, obviamente, vai surgir uma preocupação. Será que eu vou rastrear, abordar, prevenir fratura da mesma forma como eu faço em outras mulheres? Os cuidados e as indicações de tratamento são os mesmos de mulheres pós-menopausa, por exemplo, que não fazem esse tratamento? É óbvio que não, porque aqui a gente tem um fator de risco adicional e que, inclusive, não é avaliado em scores de risco tradicionais como o próprio FRAX. Isso. E a perda de massa óssea do inibidor da aromatase ela é comparável à perda de massa óssea do glicocorticoide. A gente sempre se preocupa muito com a saúde óssea do paciente que faz corticoide, porque a gente sabe dos danos que causa antes mesmo de você ter alteração da massa óssea, né, você já pode fraturar. E com o inibidor de aromatase não é tão diferente. Então, essas mulheres em uso de anastrozol, elas devem ser submetidas à densitometria óssea e fazer também pesquisa buscativa de fraturas vertebrais assintomáticas, tá? Porque pode acontecer também. E aí, na hora de indicar o tratamento, a gente vai usar um T-score um pouquinho mais alto do que a gente usa na mulher que só está ali com osteoporose pós-menopausa. Então, a partir de -2 T-score, então ainda é faixa de sintométrica de osteopenia, tá? Você já vai iniciar. Claro que eu estou falando da paciente ter fratura. Se ela ter fratura, não importa o T-score, ela vai ter que começar. E alguns autores comentam também, a gente até teve um artigo do ano passado, Ícaro, que a gente fez um podcast até sobre ele, Sim. né? E que aí eles colocam que se você tiver um T-score a partir de -1,5, com pelo menos um fator de risco adicional à perda de massa óssea, você também deve iniciar a droga anti-osteoporose. Então, é sim uma paciente que eu vou me preocupar mais e que o tratamento ele vai ser indicado um pouquinho mais precoce do que a gente está habituado. Perfeito. E quando a gente fala aqui o tratamento, é como o Eric colocou, uma droga ali específica para osteoporose, por exemplo, ácido zolendrônico. E não na dose habitual, né? Porque os estudos nesse perfil de pacientes foi com ácido zolendrônico 4 mg de 6 em 6 meses. Né? E que é um tratamento, inclusive, que é adjuvante para o câncer. Então, ele diminui recidiva da doença, do câncer, ele melhora a sobrevida. Então, nessa dose específica, ele tem esse efeito adicional. Então, por isso, ela acaba sendo indicada para o tratamento da osteoporose nesses casos. Perfeito. E é claro que as orientações gerais de otimizar a ingestão de cálcio, manter vitamina D acima de 30, valem para todas essas mulheres, mesmo que não tenham ainda um T-score de -2, né? Isso, exatamente. Bem, pessoal, até aqui nós discutimos algumas dúvidas interessantes que chegaram via plataforma do curso de atualização ou via Instagram. Percebam que são dúvidas bem atuais, como essa que o Luciano discutiu sobre diazepatida e contraceptivos orais. E nós temos ainda outras perguntas bem legais para serem aqui debatidas. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. A gente te espera por lá.